eu disse, então Paulo disse em Atos 19, a uma porção, um grupo de batistas, que um pregador batista que tinha sido um dos convertidos de João estava provando pela Bíblia que Jesus era o Cristo. Ao passar pela costa superior de Éfeso, ele encontrou certos discípulos e lhes disse, haveis recebido o Espírito Santo desde que crestes? Eles disseram, nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Então ele perguntou como haviam sido batizados. E não haviam sido batizados no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado. Eles não estavam identificados com ele de modo algum. Somente criam. Era como o medicamento que estava ali e ainda não o haviam tomado. Paulo lhes mandou que fossem batizados de novo, no nome de Jesus Cristo. E quando assim foi feito, então o sinal veio sobre eles. Foram identificados pelas obras e os sinais do Espírito Santo, falando em línguas através deles e profetizando e exaltando a Deus. Foram identificados com seu sacrifício. E o Espírito Santo é a nossa identificação. É o que nos identifica como cristãos. Não é o ser membro de igrejas. Não é nosso entendimento da Bíblia. Nem quanto você sabe da Bíblia. É quanto você sabe sobre o autor. Veja, quanto o autor está vivendo em você. É você desapareceu. Você não existe mais. Você reconhece que morreu. E o sinal é o que vive em você. E isso não é sua vida, isso é ele. Paulo disse, a vida que agora vivo, ele tinha uma vida diferente da que antes tinha. Não eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal identificado que Deus requereu. Identificado com identificação com o nosso sacrifício, a vida de nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Que sinal positivo! Não pode haver outro sinal. Que coisa! Se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disso. Se eu tivesse o poder de palavras nesta manhã para expressar e colocar em sua alma que está por dentro, não seus ouvidos, mas sua alma. E você pudesse ver a garantia disto. Isto deixaria você tão tranquilo. Que tal se você houvesse cometido um crime e você fosse ser julgado num tribunal federal? E você soubesse que se determinassem que você fosse culpado, que você morreria. Você iria à cadeira elétrica ou à câmara de gás, ou seja qual fosse a execução pública que tivessem para você. Talvez enforcado ou algo assim, linchado, ou seja a pena que fosse.
guilty. e você soubesse que você fosse culpado, você soubesse que era culpado, And you must die if you don't get some attorney to represent you. That you can get you out of the thing. e que deveria morrer se não conseguisse algum advogado para representar-lhe, que pudesse livrá-lo disso. Now you want the best attorney that you could have. E agora você desejaria o melhor advogado que pudesse obter. And then getting an attorney that was a good, shrewd attorney, you'd feel that your case was a little, you can relax a little bit because you had an attorney. E então, conseguindo um advogado que fosse um bom, inteligente advogado, você sentiria que seu caso seria um pouco... você poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque você tinha um advogado. But still there would be a question whether this attorney could change the judge's idea or change the jury. Porém, ainda teria dúvida se esse advogado poderia fazer o juiz mudar de opinião ou mudar a do júri. If this attorney, with his shrewd speaking and the knowing of the law, could change that. Se esse advogado, com sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isso. He could plead your case and prove that you should live. E se ele poderia defender seu caso e provar que você deve viver. But getting all his great authority and the great speech that he can make and the impression he can put upon the jury or have with the judge. Porém, em vista de toda a sua grande autoridade, o discurso eloquente que poderia fazer e a impressão que teria para com o jurado ou teria com o juiz. Maybe you might get a relax for a few minutes. Você poderia ficar tranquilo por alguns minutos. But still, there'd be a question in your mind. Can he do it? Mas ainda haveria dúvida em sua mente. Ele conseguirá? But in this case, the judge himself becomes our attorney. Porém, neste caso, o próprio juiz se torna nosso advogado. God became man. Deus se fez homem. There was no attorney could do it. We couldn't find one. Não havia advogado que pudesse fazer isso. Não poderíamos encontrar um. Moses and the law, the prophets, nothing could do it. Moisés e a lei, os profetas, ninguém poderia fazê-lo. So the judge became both jury, attorney, and judge himself. Então, o juiz se tornou tanto jurado como advogado e juiz ele mesmo. And took the justice of his law in his own hands and paid the price of it himself. E tomou em suas próprias mãos a justiça de sua lei e ele mesmo pagou o preço. How much more secure can we be? Quanto mais seguros poderíamos estar? And sent his own life back to us as a witness in his testament. E enviou sua própria vida sobre nós como testemunha de que ele o aceitou. Safely, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for thou art with me. Que segurança! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. When he becomes both judge, jury, and attorney, he pleaded our case. Quando ele se tornou tanto juiz como jurado e advogado, ele defendeu nosso caso. We found guilty by his own law. Nós, declarados culpados por sua própria lei. And he come and took the guilty person's place that was in the sanctuary. E ele veio e tomou o lugar da pessoa culpada que estava no santuário. He took his sin, Ele tomou seu pecado. took it upon himself, and died, and paid the price, and shed his blood, and give back his own token, his own life. Ele levou sobre si mesmo e morreu, e pagou o preço, e derramou seu sangue, e mandou seu próprio sinal, sua própria vida. While we're perfectly, the case is dismissed. There's no more sin to the believer. Oh, God have mercy if the people can't see that there's no more case. Ora, está perfeito! O caso está encerrado. Já não há mais pecado contra o crente. Oh, Deus, tem misericórdia se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não mais existe. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, and shall not come to the judgment, but pass from death unto life. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. There's the case. Case dismissed. No more case to it. Amen. Aí está o caso. Caso concluído. O caso não mais existe. Amém. And safely with the token of fly, when death begins to smite against the door out there, it has no control.
Então, seguramente com o sinal aplicado, quando a morte começar a bater lá na porta, ela não terá controle. Está vendo? Yes. The token is applied. Only the token is recognized now. Sim, o sinal é aplicado. Somente o sinal é reconhecido agora. See, he did that so that the token could come. The token was God's life. Veja, ele faz aquilo para que assim o sinal pudesse vir. O sinal era a vida de Deus. And when God made the first man, he made him a son. E quando Deus fez o primeiro homem, ele fez um filho para si. And the son was so corrupt that he listened to his wife instead of God. E o filho foi tão corrupto que escutou a sua esposa em vez de escutar a Deus. And the woman listened to the devil instead of her husband. E a mulher escutou ao diabo em vez de escutar a seu esposo. And when he did it, so corrupted them together that it brought a pollution. E quando o fizeram, se corromperam juntamente, a tal ponto que trouxeram uma contaminação. And he knew that when they... Bom dia com Jesus. A escritura que vai ser usada é São João, Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 60. Versículo 60. Os irmãos podem separar e vamos ter nossos 5 minutinhos de oração. E dentro dos 5 minutos nós vamos incluir esses nomes que foram enviados no livro de oração. São poucos os nomes, mas nós vamos orar de todo o nosso coração, toda a igreja, orando a favor desses nomes que vão ser citados. Irmão Naftali Oliveira, motivo de trabalho, Neide de Deus, Elisiede e família, Miriam Ribeiro, por cirurgia, Elzira por cirurgia. São esses os nomes. Toda a igreja com suas mãos levantadas, vamos orar a Deus a favor desses nomes neste momento. Senhor,
agradecemos, ó Pai, por esse privilégio tão grande de estarmos na casa do Senhor, Deus. E colocamos, ó Pai, neste momento essas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, pois o Senhor conhece a necessidade, a ansiedade, a carência de cada um, ó Pai. Ó Deus, dê a cura, dê a libertação, pois o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, ó Deus. E nos achegamos ao trono da graça nesta hora, Senhor, porque sabemos que existe uma fonte inesgotável, ó Pai, a qual podemos nos lavar, ó Deus. O Senhor nos lava de todo mal, de todo pecado, de toda mancha, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos fale aos nossos corações nesta manhã através da Tua palavra, Senhor, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom dia com Jesus, irmãos. Riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo para morar. No reino eterno de glória e luz, a vida infinda vou gozar. Aleluia. Riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar, no reino eterno de glória e riquezas mil deu-me Jesus, e um lar tão lindo pra morar, no reino eterno de glória e luz, a vida infinda vou gozar. Morar no céu terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei no céu em ver o rosto do Senhor, e face a face, aí sem véu, adorarei meu Redentor. Morar no céu terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele
Amém, graças a Deus. A voz que ouvimos na voz do profeta dizendo: Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar no Calvário. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso nos dá confiança, nos dá segurança. Por isso estamos aqui nesta manhã. Graças a Deus. Logo à tarde, a partir das 16 horas, temos aqui aquele poderoso culto, companheirismo, sendo dirigido pela mocidade, mas com toda a igreja também. Quarta-feira, se Deus permitir, a partir das 18 horas e 30 minutos, nós damos início ao nosso culto de oração com a voz, ou com o programa Fé para Vencer, a partir das 18 horas e 30 minutos. Damos início ao culto de oração. Assim também como sexta-feira, culto de pregação da palavra, nós damos início a partir das 18 horas e 30 minutos com o programa Fé para Vencer. Todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, nós temos aqui o culto de consagração, das 8 horas até as 11 horas da manhã. E à noite, a partir das 19 horas, temos o programa Fé para Vencer na Rádio Manchester de Anápolis. E domingo de manhã, a partir das 7h30, damos início à nossa escola dominical, iniciando com as crianças, como está acontecendo neste momento, dando continuidade com toda a igreja. Vamos agora ao trabalho dos diáconos. E à luz dos olhos teus não vejo mais brilhar. Filho, saibas que tua vida está
em minhas mãos e sempre te darei minha proteção. Mesmo se vier a escuridão, estarei ali para te guiar. Se no vale tens que passar, ao teu lado vou estar, nunca vou te abandonar. Sou o mesmo Deus que esteve com Moisés, como fui com Daniel, serei contigo. Se na fornalha entrares, contigo estarei. Sou o amigo mais leal, sou teu Deus. Sou o mesmo Deus que esteve com Moisés, como fui com Daniel, serei contigo. Se na fornalha entrares, contigo estarei. Sou o amigo mais leal, sou teu Deus, teu Deus, teu Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus nos concede este grande privilégio de juntos estarmos mais uma vez para adoração ao nosso Deus nesta manhã gloriosa, manhã muito agradável para nós juntos servir ao nosso Deus com alegria, né? Servir a Deus com satisfação. Esse é o nosso maior desejo, estar bem com Deus, né? Estar bem com o Senhor Jesus. O pastor Mauro hoje está em Niquelândia com o pastor Osair. Este final de semana está ali com nosso colega pastor em Niquelândia, né? E nós, pela graça de Deus, estamos aqui crendo que Deus nos continuará nos abençoando nesta manhã através da sua palavra, né? Eu não tenho nada a oferecer aos irmãos a não ser a palavra de Deus, a mensagem do profeta, né? Que é o que eu tenho em minhas mãos nesta manhã para oferecer a cada um dos irmãos. E creio que isto é o que agrada ao eleito, né? Que agrada ao Filho de Deus. Nós vamos ler a Bíblia
como já foi citado em São João capítulo 6, verso 60 a seguir. A gente está meditando na mensagem Três Graças de Crentes. Meditamos aqui na sexta. Hoje nós vamos, se Deus assim quiser, dar continuidade. Falamos sexta-feira muito sobre o crente. É bom falar do crente, né? Fala coisa boa. O manufaturado, o incrédulo é diferente. Nós vamos ver isto. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não cria e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Grande Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas. Antes do mundo existir, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já sabia que nós não rejeitaríamos a Tua palavra, Senhor. Como o Senhor também sabia que a maioria não creria na Sua palavra. E por isso nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por ter me chamado, ter me elegido neste corpo, ó Pai. Eu faço parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Pai justo, Deus de amor e de misericórdia. O que nós precisamos é da compreensão do Senhor. Como Noé achou graça diante dos teus olhos, que nós também, nesses últimos dias, ó Pai, possamos acharmos graça diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de cada um dos teus filhos, Senhor. E encha-nos da tua graça e da tua misericórdia, para recebermos o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Eu só sei que é coisa boa, Senhor.
mas o mais eu não sei. Toma, Senhor-me, em tuas mãos e fala ao teu povo, abençoando naquilo que eles precisam ser abençoados. A cura para o enfermo, o Senhor já deu. Já deu a libertação para o oprimido, já trouxe a solução para cada problema, Senhor. Basta que nós somente creamos em Tua palavra e nela nos firmemos a cada dia, Pai. É no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, que eu te peço, que a mesma unção que estava sobre os profetas, sobre o irmão Brana, possa estar sobre nós neste púlpito, nesta hora, Senhor. Tira todo eu, todo ego, toda vaidade, e que Cristo, através da sua simplicidade, possa falar aos nossos corações. É nas tuas mãos que nós entregamos esta escola dominical, Senhor. Que nós possamos, ao final desta escola, sairmos rejubilando, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. Os irmãos podem assentar-se. É sempre um grande privilégio para cada um de nós estarmos na casa do Senhor. É o melhor lugar para estar nesta manhã de domingo, é aqui na casa do Senhor. É aqui que nós estamos a cada dia, a cada momento, aprendendo a fé para o arrebatamento, a fé para o rapto. E queremos que Deus nos ajude mais uma vez nesta manhã, né? Tanto a gente que tem a responsabilidade de transmitir o recado de Deus, como também os irmãos que estão aqui para receber, né, esse recado, receber esta ajuda do Senhor. Nós vimos aqui na sexta-feira, dentro da mensagem As Três Classes de Crentes, que o crente, ele crê em toda a palavra de Deus. Custe o que custar, venha o que vier, ele está apoiado na Bíblia, está apoiado na palavra de Deus. Mombrana diz: o incrédulo, ele enche logo e vai embora. Rapidinho ele se satisfaz, não precisa mais, já tem o suficiente, e vai embora. Mas o manufaturado é o que persiste até o fim. Agora, ninguém pode tomar o lugar do outro. Achei muito bonita aquela colocação do pastor Joaquim na sexta-feira sobre o filho pródigo. Todos nós somos um pródigo. Mas veja que aquele pai não colocou outro no lugar do filho. Nem mesmo o seu próprio irmão pôde tomar o lugar do outro irmão. Isto
traz assim uma alegria muito grande para a gente, dentro daquilo que nós temos aprendido, dentro do que nós conhecemos, através da mensagem do profeta, que cada um de nós, cada um dos filhos de Deus, tem um lugar no corpo do Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode tomar o lugar de quem quer que seja. Então, isto nos leva a esta verdadeira convicção, a esta verdadeira revelação. Como disse Jesus, dizendo aqui, ele fala da eleição, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai primeiro não trouxer. Se nós estamos aqui nesta manhã crendo no que cremos, é porque o Deus Todo-Poderoso usou de graça conosco, usou de misericórdia conosco e nos trouxe para este lugar. Lugar de descanso, lugar onde nós podemos ancorar a nossa fé, que não é propriamente numa igreja, num título de igreja, mas nós podemos ancorar a nossa fé em toda a palavra de Deus. Em tudo que está escrito na Bíblia, nós podemos crer. Porque aí está a revelação de Jesus Cristo. Agora, mesmo nós sabendo que ninguém pode tomar o nosso lugar, ou nós não podemos tomar o lugar de quem quer que seja, por isso não resolve, né, esta questão de puxar o tapete de quem quer que seja, de difamar, de falar, de denigrir a imagem de quem quer que seja. Isso não resolve. Você é você. Eu sou eu. Nós temos aprendido que ninguém faz o que eu faço, mas eu não faço o que você faz. Então, cada um no seu lugar, cada um na sua devida posição, cada um para onde Deus chamou. Agora, mesmo sabendo que somos chamados, nós temos que reconhecer que há um tempo para tudo. Mesmo sendo chamado, há um tempo. Veja que Moisés era chamado de Deus, elegido por Deus, para ser o libertador de Israel. Ele nasceu para aquilo. Mas veja que antes do tempo de Deus, antes da hora de Deus, ele tentou fazer a coisa e ele teve que sair fugido. Ele tentou fazer a sua própria maneira, antes do tempo de Deus. Então ele teve que fazer aquilo, fez aquilo, e então aquilo custou algo muito terrível na sua vida. Mas nós vamos caminhar um pouquinho e você vai ver que na hora de Deus,
quando Deus permitiu, que era a hora de Deus, Moisés, com um pau torto na mão, tirou todo Israel do Egito, sem força, sem imposição. Agora, mesmo sabendo que você foi chamado, você tem que esperar o tempo de Deus. Uma criança, ela não pode nascer antes do tempo. Um pintinho dentro do ovo, se a pessoa ficar com dó dele, vai ali e ajuda aquele pintinho sair de dentro do ovo, ele morre. Ele não vai viver, ele não vai sobreviver. Mas se ele próprio força, né? Se ele mesmo toma os seus meios lá, caça o seu meio, ele então viverá. Então isto, irmãos, nos leva a uma conscientização. Como diz o Salomão, né? Para tudo há o seu tempo. Tempo disto, tempo daquilo outro. E veja, irmãos, que tudo está acontecendo conforme Deus viu desde antes da fundação do mundo. Mesmo que nós não compreendemos, não entendemos, mas a vontade de Deus tem sido cumprida no nosso meio. Ela tem ocupado o seu devido lugar na vida de cada eleito. Tudo que nós tentamos fazer antes da hora não dá certo. Mas quando chega a hora certa, chega o momento certo, aí você vai ver que as coisas vão se encaixando. As coisas vão acontecendo sem força. É tão bom. É tão maravilhoso quando a gente vê a mão de Deus operando, a mão de Deus realizando. É algo totalmente diferente. Muitas vezes a mãe, o pai ou o parente briga, discute, fala e questiona com outra pessoa, com o filho, com parentes, e não resolve. Parece que cada vez que você fala, pior fica. O espírito vai criando resistência, né? Vai ficando resistente. Quanto mais fala, pior fica. Quando mais fala, mais força ele cria. Ah, mas quando Deus entra em cena, quando Deus entra em cena naquela questão, naquele problema, naquela dificuldade, a gente pode ver que as coisas vão desenrolando facilmente, sem quebrar a cabeça, sem perder noites de sono, sem queimar os neurônios. Você vai vendo que Deus vai fazendo, Deus vai realizando. Por isso, a melhor coisa que nós fazemos, como crentes, é descansar em todas as promessas do Senhor Jesus. Quem descansa, confia.
Não adianta nós preocuparmos com determinadas coisas e perdermos noite de sono e perder a saúde, é o que vai chegar a perder muito sono. O que vai acontecer? Você vai adoecer. A doença vem, a doença acompanha. E no final você vai ver que aquilo não causou nenhum bem. Será que Abraão perdeu muita noite de sono pensando, analisando, será que Deus é capaz? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus... Não. Ele creu naquilo e segurou naquilo. Levou muitos anos. Eu disse aqui ontem, não seria mais fácil para Deus, seria tão fácil para Deus pegar o Isaac e colocar nos braços de Abraão. Seria tão fácil. Quem criou o céu, criou terra, criou os animais, criou o ser humano, não podia criar um bebê e dar para Abraão? Mas tinha que ter o Ismael. Veja que Deus faz tudo certinho. Aí você pensa, você analisa, o que eu preciso seria tão fácil para Deus me dar. Seria tão fácil para Deus realizar os meus sonhos, para Deus fazer com que este problema seja desvanecido, este problema acabe, e eu não tenha que conviver com isto mais. Seria tão fácil para Deus tirar os espinhos da carne de Paulo. Dar vista nova para Paulo. O irmão Branham disse que o espinho na carne era a vista. Mas qual foi a resposta de Deus para Paulo? Deus respondeu para Paulo da seguinte forma, em outras palavras, ele disse assim, eu não te prometi tirar dos problemas. Deus nunca prometeu nos tirar dos problemas, das dificuldades, mas tem uma coisa, Deus prometeu estar conosco em cada problema. Em cada dificuldade que nós enfrentamos, nós não estamos sozinhos. Deus está presente. Então veja que a resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta. O que nós queremos mais do que a graça? A irmã pensa aí agora, o irmão pensa, seria tão fácil para Deus realizar o meu sonho, ver toda a minha família na igreja, né? E vencer todas as dificuldades da vida, todas as fraquezas da vida. Seria tão fácil para Deus mudar isso no estalar de dedo. Mas Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa paciência. Deus nos dá testes. Deus testa cada um dos teus filhos. O irmão Brana fala daquela grande ponte que foi construída. Aquele engenheiro testou cada parafuso. Testou cada peça que ia ali naquela ponte para então construir aquela grande ponte. De uma cidade para outra. Aí o irmão Brana disse, esta grande ponte que atravessa esse grande abismo que havia entre o homem e Deus, esta ponte também, cada parafusinho foi testado. Cada pecinha foi testada para que esta grande ponte do homem para Deus fosse construída.
E hoje você pode passar sobre esta ponte, a qual Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é esta ponte, Ele é esta segurança para cada crente, para cada filho de Deus. Então nós nos firmamos, cada eleito, cada filho de Deus está firmado em cada promessa de Deus, em cada promessa que está nesta Bíblia Sagrada. Agora, quantas e quantas promessas Deus tem dado? Somente uma seria o suficiente para nós sermos o povo mais feliz da face da terra. Uma só seria o suficiente. Agora, há centenas delas, promessas de Deus para cada crente, para cada filho de Deus, para cada um que crê em toda a palavra do Senhor. Agora, os incrédulos não persistirão, não permanecerão na congregação do justo. O incrédulo, ele não suporta prova, não suporta ser reprovado. Ele não suporta sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz o profeta aqui na mensagem, as 3 classes de crentes. Ele nos dá uma narração disto. Veja vocês. A gente anota muitas coisas, depois a gente perde, né? Mas vamos aí ao 186. Quem gosta de anotar? Mensagem 3 classes de crentes. Cento e 186. Agora isto é o que é. Agora isso é o que é. O crente. Agora o incrédulo. Agora a terceira classe sobre a qual nós estamos falando é o crente manufaturado. Esse é o tal. Agora lembre-se, ali se achava todas as 3, na escritura que lemos, São João 6, verso 60 diante, ali você pode ver as 3 classes de crentes. O crente, ali estava Pedro e os apóstolos, crentes. Ali estavam 70 que voltaram. Quando Jesus disse: aquele que não comer a minha carne, beber o meu sangue, não é digno de mim. Então logo 70 os incrédulos foram embora. Eles não discutiu, eles foram embora. Mas havia um terceiro grupo, que era o grupo de Judas. Nós vamos ver, irmãos, que esse é o mais difícil, porque ele persiste até o fim. E veja que Jesus diz: se possível fora, enganaria até os escolhidos. São Mateus 24, 24. A coisa, ela é muito idêntica, é muito parecida. Mas graças a Deus que nós temos
recebido profeta na qualidade de profeta. E a Bíblia diz: aquele que recebe profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Se o profeta pôde discernir, pôde ver, nós também podemos ver. Aleluia. Então veja, havia Pedro e os demais apóstolos crentes. Havia os 70 incrédulos. E havia Judas, que aguentou firme. Ele era um crente manufaturado. O que eles fizeram? Este é o tipo que persiste até que eles possam encontrar algo, um defeito nela. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda. Ver como se faz, ver se é uma trapaça, se é um truque. Eles estão esperando para se venderem. Eles estão esperando para isto. Então, irmãos, nós estamos em uma escola. Vamos captar bem isto. E no final, nós vamos ver que nós não estamos identificados nem com os incrédulos, nem com os manufaturados. Mas nós estamos identificados com os crentes, com aqueles que crêem. O incrédulo, ele nem mesmo fica esperando por ali. Ele a condena e sai. Tem que falar, ele fala logo, tem que expressa logo, e ele já vai dando no pé e vai embora. O crente, não importa o que aconteça, ele crê nela de qualquer maneira, pois ela é a palavra de Deus. Aí está as suas 3 classes. O incrédulo inventará sair com a primeira coisa que for dita. Não agradou, contrariou, não serve mais, vai embora, pronto, acabou o problema, né? Que ele não goste com respeito a isto, irmão, ele vai mostrar quem é nesse mesmo momento. Ele é um incrédulo. Paulo diz: saíram de nós porque não era de nós. Para começar, eles iniciaram conosco. Oh, corrias bem, o que vos impede? Vê isto? Saíram porque não era de nós. Quando eles viram a palavra perfeitamente entrando em ação, ora, eles queriam conseguir algum tipo de truque que eles pudessem operar, vê? Porém, os verdadeiros crentes não questionam nada. Está escrito na palavra, e eles crêem nela, e eles simplesmente seguem adiante. Isso mesmo, sempre está escrito. Se não estiver escrito, ora, você simplesmente fique longe disso, não importa o que aconteça. Tem de estar escrito. Vê? E eles vê essa palavra escrita e eles crêem nela, e eles vê Deus movendo-se em sua palavra. Vê a hora, a mensagem, o tempo, e eles caminham com ela.
Os crentes no tempo de Lutero caminhou com a palavra de Lutero, porque ali estava a voz de Deus para aquela hora. Os crentes da era de Wesley caminharam com a mensagem de Wesley, porque ali estava a voz de Deus para aquela hora. E os crentes de hoje caminham com a mensagem do sétimo anjo, porque aqui está a palavra de Deus para esta hora. Com quem está a palavra hoje? É com você. É com a irmã, é com o irmão. Por isso, irmãos, nós não temos que temer, nós não temos que estar com medo, nós não temos que estar preocupado com o que possa acontecer. Não, você tem a palavra, você tem o assim diz o Senhor de Deus na sua mão, para poder expressar a palavra e ver a coisa suceder. Talvez não suceda da forma que você quer. Mas é maravilhoso, como eu disse esta manhã. Como que o velho Pilato deve ter andado de um lado para o outro à noite, com sua consciência pesada, né? Perder noite de sono, e caminha para lá, caminha para cá. Por quê? Sua consciência pesada, tentando se limpar. E ele disse que coisa, quando sem dúvida ele considerará durante a noite, diz: eu tenho lavado as minhas mãos a noite toda, e eu ainda não consigo entender. Veja, elas não estão limpas, eu não posso de modo algum ir encontrá-lo, eu tenho sangue nas minhas mãos. Ó, que coisa! Veja, não seja de forma alguma culpado disto. Vê, estas suas mãos. Há somente uma maneira de você poder tirá-lo, isto é, aceitá-lo. Isso mesmo, se torna parte dele, para isto que ele foi derramado. Então, meus irmãos, vamos ver isto aqui. Nós temos as nossas mãos limpas, porque nós temos aceitado o sangue do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Aleluia. Nós estamos descansados no que cremos, no que temos aceitado. Nós sabemos que por mérito nenhum de nós entraríamos ali. Nenhum de nós poderíamos lançar mão do pão e do vinho pensando na nossa própria dignidade, na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Mas quando nós aceitamos aquilo que Jesus fez por nós, nós podemos comer do pão, beber do vinho, lavar os pés uns dos outros, descansado, seguro de que o poder do sangue de Jesus na nossa vida faz por nós. A asepsia dos nossos pecados foram perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que questionar: será que eu vou? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Não, eu creio no sangue do Senhor Jesus, derramado por mim aquele dia no Calvário.
esse comportamento de será que vai, será que pode, é comportamento de pessoas que não são crentes, que não crê em Deus, que não crê na palavra do Senhor. Mas para nós que somos crentes, uma palavra, Senhor, é o suficiente. Uma palavra é o suficiente. Os seus pecados estão perdoados através do sangue de Jesus Cristo. Ponto final. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. O que nós podemos fazer é aceitar o batismo, ser batizado, o resto é com Deus. É Deus que completa a bênção na vida de cada um. Agora o crente manufaturado roda e age simplesmente tão pio quanto possa. Porém, no fundo do seu coração, ele está tentando encontrar qual é como você faz. Oh, se o país não está cheio dessas porções de hipócritas. Sim, esse é um Judas, exatamente isto. Roda, torna-se parte do grupo, ele era o tesoureiro, veja, ele permaneceu junto, ele tem sempre a mão dele estendida para o dinheiro. Nós preocupamos muito com vida social, que pode causar o escândalo, né? O pastor Joaquim fala muito isso, pensamos muito só na vida social. É o adultério, é a prostituição, é isso, é aquilo, e muitas vezes nós não olhamos para a coisa mais grave que existe, que é o dinheiro. Amor ao dinheiro tem trazido muitos males às pessoas. Muitas vezes pensamos, não, é só quem tem muito dinheiro que não tem. Não, tem gente que não tem nada e é pior do que quem tem muito. Porque muitas vezes quem tem muito não coloca o coração naquilo. Ele sabe que foi Deus que deu, e se Deus quiser tirar, Deus tira. Mas é aquele que não tem nada e põe no coração que ele quer ter muito. E aí vira aquela coisa e faz conta de tudo. E tem, sabia, tem crente que joga até na loteria. Já pensou? É, fazer uma fezinha lá na Mega Sena, né? É, fazer uma fezinha lá, porque se eu ganhar, vou dar um desmão para a igreja. Faz promessa. Mas o crente não. O crente confia nele, sabe que é ele que provê todas as nossas necessidades. Você nunca vai ver um crente na fila ali da lotérica para fazer uma fezinha, não. Os manufaturados, incrédulos, pode até fazer, mas o crente não. O crente Abraão não. O crente Abraão não teve que ir tomar medicamento, atrás de remédio, para poder acontecer a coisa. Não, ele creu em Deus, esperou em Deus com paciência, e Deus cumpriu a sua palavra na vida de Abraão. Você pode dizer isso, uma única coisa
que ele está sempre preocupado em obter dinheiro e tem a mão dele estendida para isso. E ele é um crente manufaturado. Ele age como um crente, mas no fundo do coração, lembre-se, ele não estava fazendo Jesus de tolo. Depois que os 70 saíram e os crentes decidiram de que lado ficaria, e ele virou-se para os crentes e ele disse: ainda algum em vós? Pois diz: escolhi 12, e um de vós é um diabo. Jesus sabia, desde o princípio, pois ele era a palavra, ele conhecia o segredo do coração. Quão duro foi! Pare um minuto, pense profundamente, por longo tempo, honestamente, quão duro deve ter sido para ele, andando bem ali, e um homem chamando de irmão, e sabia o tempo todo que esse era o enganador que ia procurar aborrecê-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. Quão duro foi manter isso em seu peito. É difícil. Que exemplo. Nossa, tem hora que a gente ouve coisa, mas fica doidinho para encontrar o irmão para poder passar boas novas, né? Oh, irmão, mas eu fiquei sabendo de uma coisa novinha, fresquinha, desceu do céu para mim. A língua coça. Custa caber dentro da boca para contar a boa nova daquela família, a boa nova daquela irmã, daquele irmão. Mas veja, Jesus nos deu exemplo, andou com Judas, comeu com Judas, e deu ordem para eles ir, pregar, expulsar demônios, e Jesus sabia. Jesus não estava enganado. O irmão Branham disse: Judas não estava fazendo Jesus de tolo. Não, Jesus sabia do que Judas ia fazer, mas Jesus permaneceu com aquilo só para ele. Quão duro foi manter isso em seu peito. E seu amigo andando por ali mesmo, ele disse: amigo, veja bem, chamou Judas de seu amigo. Não tenho eu estado contigo todo este tempo, sabendo em seu coração, e não podia dizer, ele sabia desde o princípio quem era o que havia de trair. Aí está aquele crente manufaturado que está só esperando. Ele procurará isto, dirá: ó, eu creio nisto, eu creio nisto, eu creio nisto, mas ó, você sabe, eu ouvi alguém dizer que nos tempos de fulano, ó, veja, só de ouvidos comprimidos. Um verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra. Isso é tudo. Ele observa a palavra. Ele não está procurando fendas,
buracos, falhas. Que coisa! Só vê falha, só vê aonde errou, só vê aonde falhou. Não é um bom sentir, não é um bom sinal, não. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ele está procurando truques. Ele crê em Deus. Digo, ele não está procurando truque. Ele crê em Deus. E isto conclui. E ele continua indo adiante. Vê? Aí está o crente. Ele não para. Ele não para olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele não para dar ouvido ao que os outros têm a dizer. Ainda que ele tenha que passar no meio de escarnecedores, no meio de faladores, no meio de tagarelas, mas ele não para. O objetivo dele é céu, o objetivo dele é a palavra de Deus. O crente genuíno tem a natureza da águia de Deus. Irmão Brana conta daquela águia que desceu ali forçada. Tem coisa que você tem que passar lá. Você é forçado a entrar ali. É seu trabalho, é seu ambiente de trabalho. Você tem que ir ali. Aquela águia foi forçada a descer ali. A natureza dela não é de descer, é de subir, é de ir às alturas, mas ela foi forçada a descer ali. O irmão Brana disse, ali estava um esquilo de pinheiro, charleando, né? Os dias dos milagres passaram. Não existe esse negócio de crente mais não. Crente esquilo, né? Crente esquilo, charleando. Tudo para ele não dá certo. Tudo para ele não serve. Se canta, está cantando demais. Se não canta, não cantou nada. Aí, se fala, está falando demais. Se não fala, não falou nada. Não serve. Tudo que faz não dá certo. É o crente esquilo. Charleando. Mas o irmão Brana disse que aquela águia olhava com aqueles grandes olhos, mas não estava nem aí com aquele esquilo. Ela não estava prestando atenção ao que o esquilo dizia, não. Ela estava prestando atenção no tempo. Aleluia! Para que parar para ouvir tanto charlear na hora em que estamos vivendo, se nós temos a voz de Deus para esse momento em que nós estamos vivendo? E o irmão Brana ali com seus grandes binóculos o observava. Ficava ali observando. É o que Deus está fazendo, observando cada crente, cada filho de Deus, através do Novo e Velho Testamento. Deus está nos vendo, Deus está nos observando. E o irmão Brana com a sua arma de precisão, pegou aquela arma e dizia assim, você sabe que eu posso te alvejar. Ela, ó. O diabo fala, você sabe que eu posso te matar com câncer? Ó, o que eu quero saber disso? Você sabe que eu posso te matar com a diabetes? O que me importa? Eu posso ir para a terra, eu disse aqui, mas tem uma coisa, Satanás. Tem uma coisa naquela manhã, quando ele chamar, eu responderei. A tumba se abrirá. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados e no abrir e fechar de olhos estaremos com o Senhor.
nos ares, encontraremos com Ele nos ares. E o irmão Brano ali conversando com a águia, de repente ela exercitou as suas duas asas, cheirou o ar. De repente ela lançou o voo contra a tempestade. Não é, irmão, só voar a favor do vento, não. O crente está voando contra o vento. E é isso que nos faz subir. É isso que te faz subir. É os problemas, é as dificuldades, é os erros que nos faz subir até encontrarmos no lugar. Como diz o profeta na mensagem, véu adentro, até nós nos encontrarmos em um lugar que estaremos à prova de ruído. Ah, sim, aí não importa o que diga de mim, não importa o que fale de mim, não importa o que atira em mim, eu estou protegido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, minha família está protegida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Há um descanso na nossa alma. O crente, ele descansa. Veja vocês, um verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra. É isso que interessa. É isso que nós queremos, a palavra. Ainda que nos fira, como diz o profeta, nós estamos todos enredados mesmo. É tanto enredo. Enredo com família, enredo com isso, enredo com aquilo, e se enreda facilmente, mas o sangue de Jesus Cristo nos cobre, o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de tudo isto. Deus sabia disso. O incrédulo se enche num minuto. E ele não consegue ficar para ouvir 10 minutos da mensagem. É um senta, levanta, é um vai no banheiro e volta. Não quieta dentro da igreja de jeito nenhum. O incrédulo se enche num minuto e ele não consegue ficar para ouvir 10 minutos da mensagem. Ele tem de se levantar e sair. É contra o seu credo e ele simplesmente não terá mais nada a ver com isso. Então ele sai. Não concorda? Não concordo com isso, então vira as costas e vai embora. Então o crente manufaturado continua bem aguardando esse Judas. Veja, esse é o enganador, esse é o malandro. Se eu tenho de dizer tal palavra, Judas, ele roda. Esta é a hora que algumas vezes este crente manufaturado são populares com as pessoas. Isso mesmo. Estes crentes manufaturados, veja, alguns deles são homens poderosos, educados, grau de doutor, grande, ordenado, tudo. Alguns deles são grandes homens astutos, exatamente como os filhos de Satanás seria. Olhe como Satanás surge bem ali e concorda com cada partícula desta palavra. Ele estava simplesmente esperando para encontrar aquele ponto fraco em Eva.
até onde ele pudesse mostrar o seu poder para enganá-la, para traí-la. Esse foi Satanás. E aqui Satanás está na forma de Judas, nessa era. Esse foi Satanás da primeira era, o que ele estava concordando com a palavra, até que simplesmente, numa única coisinha, ele estava tentando encontrar um lugar onde ele consiga uma fraqueza. E é exatamente isso que Judas encontrou agora mesmo. Ele acompanha a reunião e observa bem por aquilo, até que ele possa encontrar aquele lugarzinho que ele, aí está, isso mesmo, vê? Eis como se faz, vê? Isso é corretíssimo. Muitos de vocês se lembram ali em cima, naquela noite, quando aquele homem apareceu na plataforma. Ele pensou que houvesse uma telepatia mental ao ler os cartões de oração, e como que ele pensou que entendera isso naquele momento mesmo, irmão, ele estava seguro de que entendera, e ele não fez uma visita, e ele nos fez uma visita. Ele pertencia a uma igreja que não crê no evangelho completo. E ele subiu na plataforma, eu estava cansado, ele estava se preparando para me levar, estava se preparando para me levar embora. Isso foi em Hudson. E ali atravessou dos Estados Unidos, ali do outro lado de Detroit, em Hudson, o grande auditório. E este homem subiu ali vestido com um terno cinza e uma gravata vermelha, homem de aparência inteligente, esperto como um azoague. Ele veio até a plataforma e ele subiu, e eu disse: bem, apenas deixe-me segurar a sua mão. Eu disse: eu estou cansado, eu tenho tido tantas visões, apenas deixe-me segurar a sua mão. E eu notar o homem, e ele colocou a sua mão bem sobre a minha, e eu disse: Senhor, não há nada de errado com o Senhor, vá em frente. Ele disse: sim. E eu disse: bem, deixe-me ver aí. Eu disse: não, Senhor, não há nenhum só sinal. Não, Senhor, o Senhor é um homem sadio. Ele disse: vá, olhe no meu cartão de oração. Eu disse: não me importa o que o Senhor colocou em seu cartão de oração. Eu disse: eu não tenho nada a ver com cartão de oração. Sem pensar. Veja você, eu estava cansado e esgotado, porém a graça de Deus, veja você, ainda estava ali. Lembre-se, se Ele o enviou, é obrigação dele cuidar de você. Não é minha, é dele. Ele enviou isso. Eu apenas devo permanecer no que é verdade. Quando Moisés jogou no chão a sua vara, ela se transformou numa serpente, e os mágicos fizeram a mesma coisa. O que Moisés podia fazer a não ser ficar ali e esperar pela graça de Deus? Isso é tudo. A mesma coisa. Ele levou a cabo os mandamentos. E você sabe o que aconteceu, não sabe? Vê?
Este homem disse: ora. Ele disse: olhe no meu cartão de oração. Eu disse: bem, você pode ter tido muita fé e pode ter curado isso sem pensar. Veja você, eu fiz, nem mesmo prestando atenção. O irmão Branham estava cansado. O irmão Branham estava esgotado, ele dando corda, né, sem saber o que ele estava falando. Então ele desabotoou o paletó dele, mostrou o peito. Ele disse: aí está, para a audiência. E eu pensei: o que está acontecendo aqui? Ele olhou em volta, ele disse: aí está. Disse: estão vendo o truque? Esse é o seu Judas. Esse é o seu Judas. Um homem religioso, um pregador de uma grande denominação, disse: aí está, eu tinha tanta fé. Ora, ele ficou tão fraco que ele não consegue ler a telepatia. Veja, ele não vê mais a ele. E ali ele diz: não é a minha fé que foi tão grande. Diz: eu coloquei isso no cartão de oração e agora ele não consegue captar. Veja vocês, diz, é este o truque. Eu pensei: o que está acontecendo? Então a graça de Deus desceu. Eu disse: Senhor, porque tem o diabo colocado em seu coração para tentar enganar a Deus? Um Judas moderno. Eu disse: o Senhor é um... Olha o Espírito Santo agora, que não estava vendo nada, veja agora. O Senhor é um da Igreja de Cristo? Desculpe. Bem, eu acabei de dizer. O Senhor é um pregador da Igreja de Cristo. O Senhor pertence à Igreja de Cristo, dali dos Estados Unidos. E aquele homem sentado ali, vestido com aquele terno azul, e a sua esposa, e a esposa dele sentado ali, vocês sentaram-se à mesa na noite passada, a qual tinha uma coisa verde sobre ela, um pano de mesa assim, e maquinaram que isto era telepatia, e que vocês vinham esta noite. Aquele homem se levantou, ele disse: essa é a pura verdade, Deus tenha misericórdia de mim. Eu disse: Senhor, o Senhor colocou TB, tuberculose e câncer neste cartão, e agora o Senhor tem, é seu agora. E ele me agarrou pela perna da calça, ele disse: oh não! Eu disse: eu não posso evitar, o Senhor vai em frente. Isto está entre o Senhor e Deus. O Senhor escreveu a sua condenação bem no seu cartão, e isso o pegou. Isso foi tudo. Veja, crentes manufaturados, enganadores, procurando encontrar algum defeito com Deus e sua palavra. Esses são os Judas, esses são os tais. Você vê como Judas se mostra, vê como esse rapaz se mostra. É assim mesmo que acontece com os crentes manufaturados. Veja, crentes manufaturados, altamente educado, às vezes, e vem a uma grande hora de manifestação, os fatos entre a palavra e o credo deles, e quando exatamente como o precursor deles fez, Judas vendeu para a sua denominação, vendeu a Jesus a palavra
para a sua denominação e traiu a Jesus Cristo depois que ele afirmou ser parte dela. Os ministros às vezes afirmam ser servo de Cristo. E quando a palavra é completamente identificada para ser vindicada para esse dia, que é a mensagem da hora, e ele se vende ali por popularidade, para a denominação deles, bem exatamente como Judas fez, entregou a Jesus aos fariseus e saduceus. Este espírito não morreu. Estão aí, isto está entre os crentes, crentes manufaturados e incrédulos. Veja, isto está corretíssimo. Desceu e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, e muitos homens fazem isto hoje para ganhar um dinheirinho. Por uns $100 extra por semana, certo? Nego a Deus que se acha no meio deles, que trouxe a vida deles, e com a palavra completa, e eles dizem: oh, aqueles dias de milagre passaram. Oh, Deus não necessita de uma coisa como essa. Oh, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Ave Maria, Mãe de Deus, bendito és tu entre as mulheres. Todas estas coisas que eles dizem, e alguns deles disseram: eu creio no credo apostólico, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu creio na Santa Igreja Católica Romana e todas essas coisas. Diga-me quando um apóstolo alguma vez teve um credo assim. Se os apóstolos tivessem um credo, ele está escrito em Atos. Se os apóstolos tiveram um credo, ele está escrito em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se houver algum credo para eles, foi esse. Eles não tinham nenhum credo, era a palavra. Isso é verdade, ainda permanece a mesma. Esta é a receita para a cura do mal, do pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e seja batizado para perdão dos pecados. Veja e receba o dom do Espírito Santo. Porém, ele se vende como Judas. Esse é o crente manufaturado. Alguns deles são pessoas altamente talentosas. E estes crentes manufaturados, observe esse tipo. Esse é o tipo astuto. Este tipinho que se enche rápido e sobressalta e desata com cada frasinha que ele não goste, você não presta atenção a ele. Ele é simplesmente um incrédulo, para começar. Mas quando você vê que esse tipo, um crente manufaturado, aguenta ali, veja, esse é o Judas, esse é ele, como grandes talentos. Eu vou citar nomes aqui, o que eu realmente não deveria fazer, porém vou citá-los de qualquer forma, para que vocês conheçam isso. Como? Elvis Presley, Redfield, Henry Ford, Portimone, Elvis Presley, pentecostal, Pat Boone, da Igreja de Cristo, Redfield, diácono da Igreja de Cristo, e eu acho que Ernest Ford é metodista, e todas essas pessoas com esses talentos, espertos, lá na televisão, e as pessoas dizendo: bem, não são eles religiosos? Eles cantam canções, isso não significa nada.
Sim, Senhor, enganando o mundo. O que eles conseguem arrastar disso? Judas recebeu 30 moedas de prata, Elvis uma frota de Cadillac e 100 ou 200, 150 milhões de dólares, ou $1 milhão em gravações e coisas assim. Pat One e o resto deles, não me importa a qual igreja eles pertençam, e tudo mais é hipocrisia, é um fingimento, é uma falsa aparência. Isso, a vida deles prova completamente, isso não está correto, certo? Então há aqueles com o talento, que eles são grandes organizadores, sabedoria moderna, eles pregam o evangelho, afirmam que pregam, homens espertos, intelectuais. Ouça um homem que é treinado nesse campo, ele não é um pregador, ele é um orador. Esse é o que é o problema hoje, nós temos oradores. Jesus nunca disse, ide, treinai para fazer isso. Ele diz, ide, pregai o evangelho, e estes sinais seguirão a pregação. Vê. Isso não é aprender a fazer um orador que possa se levantar e simplesmente, que coisa, inserir essas coisas floreadas, que eu faça sentir como se estivesse sentado bem na presença de um arcanjo. Não é isso. Tendo a aparência de piedade. Veja você, esse é um orador, não o Espírito Santo em ação. Algum sujeito que não conheça o seu abecedário poderia descer com o poder da fé, com a palavra, e fazer o Espírito Santo fazer coisas das quais esses homens não conhecem nada e negar. Vê, aí que está. Grandes pessoas. Sim, Senhor. Então eles são organizadores, eles são prósperos, bem-sucedidos, espertos em sabedoria mundanas, bem exatamente como Satanás fez com Eva. Essa pequena mulher indefesa, ele chegou nela e tentou convencê-la com a ideia de que ela seria mais sábia do que ela era. E é isso que ela estava buscando. Em vez de permanecer com o que a palavra diz, ele quis convencê-lo com a ideia de que ela seria mais sábia, e ela comprou o produto dele. E eles ainda fazem a mesma coisa hoje. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Sim, Senhor. Não, Senhor. Oh, que coisa, exatamente a mesma coisa pela qual os fariseus se venderam e fizeram, veja, com a sabedoria que eles conheciam, porém negam toda a palavra de Deus. Quando ela tem prometido e sido provada, e ela tem sido vindicada para eles, eles ainda procuram encontrar alguma coisa e pensa que ela é um truque. Eles não estão firmes em suas mentes, eles não podem crer nela. Você pode dizer qualquer coisa a eles, eles voltam novamente. Você pode dizer qualquer coisa a eles, eles voltam novamente, e eles simplesmente e não conseguem deixá-la infiltrar. Veja você, e observe-os. Eles estão esperando por uma ocasião, apenas uma fenda. Isso é tudo que eles querem. É assim que, se não for pela graça de Deus, todas as minhas fendas seriam expostas. Se eu tivesse alguma, é a graça de Deus. Porque não há fenda na palavra de Deus.
apenas puro evangelho. Eu sempre tenho dito a qualquer um: se você me ver ensinar ou fazer qualquer coisa que não esteja exatamente com a palavra de Deus, você venha me dizer. Aqui está a coisa que cobre a fenda que você está procurando encontrar. Simplesmente coloque os seus olhos nisto e você não verá fenda, porque não há fenda na palavra de Deus. Enquanto eu estiver olhando para o irmão ou para a irmã, eu vou ver fendas. Enquanto a mulher estiver olhando para esse marido como humano, vai ter muitas fendas, muitos buracos. Mas quando nós olhamos através da palavra de Deus, através do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, nós não vemos nenhuma fenda, irmãos. Nós não vemos nenhuma falha. Por quê? Porque através da palavra de Deus nós vamos ver Cristo, e Cristo é perfeito. Aleluia, a perfeição está em Cristo, e se Cristo está em nós, nós também somos perfeitos através da representação de Jesus Cristo. É Ele que nos representa lá, e é Ele que nos deve representar aqui um para o outro. Porque quando Ele nos representa lá diante de Deus, Deus não vê nenhuma falha. Deus não vê nenhuma fenda, nenhum erro. Porque Ele nos olha através do sangue de Jesus Cristo. Então que Ele também possa nos representar diante de cada um dos irmãos. Que ao olhar para o irmão, eu possa ver Cristo. Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto, vivendo na vida da irmã, tampando, fresa, todo mundo tem. Mas Jesus vem e apaga isto. José disse para o seu pai Jacó, disse: pai, não diga que nós somos criadores de ovelhas, não, porque aqui no Egito é um opróbrio, é uma desgraça. Diga que nós somos criadores de gados. José representando a perfeição, e na perfeição não poderia haver arranhão, mas quando Jacó chegou, que representava a graça, ele foi lá e diz: não, nós somos criadores de ovelha e não de gado. A graça foi lá e passou naquele arranhão de José e tirou aquilo ali. É isso que a graça está fazendo para cada um de nós, tirando os nossos arranhões. Ainda que temos que conviver no meio de toda esta gente, incrédulo, manufaturado, hipócrita, mas a graça de Jesus vai nos conduzindo, vai nos levando, vai nos limpando de tudo isso, limpando a nossa vida de todas essas coisas. E já perto de chegar estamos nós. Aleluia, porque merecemos, porque fizemos por onde?